Olá, eu sou José Carlos Machado e tenho trazido aqui temas ligados ao desenvolvimento infantil. Eu já falei aqui sobre o distúrbio do sono, aquela dificuldade do sono dos bebês. E este tema é muito interessante e muitas pessoas me pediram para continuar falando sobre isso. E hoje eu gostaria de falar sobre o sono de crianças um pouco mais velhas. Os pais, os professores reclamam bastante das crianças que não dormem, que ficam incomodadas. Então é isso que eu vou falar. Continuem me seguindo que eu vou falar um pouquinho sobre isso e dar algumas dicas interessantes do que a gente pode fazer. Uma boa noite de sono é interessante para todos. Nós precisamos descansar, precisamos dormir. O corpo precisa relaxar para no dia seguinte enfrentar os seus leões. As crianças também. Uma noite mal dormida significa um despertar confuso, complicado. Para aquelas crianças que estudam no período da manhã, elas às vezes não estão acordadas. O corpo está desperto, mas a mente está muito cansada. E o que a gente pode fazer para isso? Bom, um dia bem desperto, um dia alegre, um dia com disposição, com ânimo, vai depender de uma boa noite de sono. As pessoas dormem muito mal, a humanidade atualmente padece desse mal, dessa dificuldade de dormir. Nós vamos dormir com muitas excitações e é difícil conciliar o sono com a mente em turbilhão. A criança é a mesma coisa. Então eu gostaria de dar 3 dicas em relação a melhorar a qualidade de sono. A primeira dica é que precisamos ter um ritmo de vida. A casa precisa ficar em quietude para que o sono possa chegar. Quando a casa é muito agitada, quando existe muita mídia eletrônica, a criança vê filmes, existe uma excitação muito grande, como é que ela vai conseguir se desfazer disso e entrar no mundo do sono, dos sonhos? É muito difícil. Então era interessante que depois de um determinado horário a casa começasse a se aquietar. Para as crianças isso é muito importante, elas têm que ter um ritmo de dormir, tem que ter um horário para dormir. Então, quando a gente estabelece esse ritmo, a gente pode ajudar a que a criança entre nesse mundo, entre nesse compasso, contando um belo conto. Um conto de fadas é muito interessante. Um conto permite com que a criança entre, utilize aquelas imagens, aqueles arquétipos e consiga vivenciar essa atmosfera de fantasia. Isso ajuda muito no sono. Coisas muito excitantes talvez sejam pouco recomendadas. Canções, músicas, CDs, aquilo mais excita do que acalma. A ideia é que a gente acalme a mente para o corpo entrar num compasso menor e conseguir dormir. Então, o ritmo é importante, uma boa história é muito importante. E também é importante que a criança tenha uma cama confortável. Pode parecer engraçado isso, mas assim, às vezes as crianças, elas dormem muito desconfortavelmente em suas camas. As camas às vezes estão muito frias, a criança às vezes dorme com roupas inadequadas. Então, colocar um pijama, colocar uma roupa confortável para ela dormir é importante. As crianças que se descobrem, que têm um sono muito atribulado e chutam tudo, elas precisam ter as roupinhas muito bem protegidas, que o seu corpo fique protegido à noite. Isso também é importante. Então, essas 3 coisas asseguradas já ajudam bastante a criança a dormir. Nós teremos oportunidade de falar nos próximos vídeos sobre cada uma delas, principalmente em relação ao conto de fadas, que é uma ferramenta maravilhosa. É algo assim que ajuda muito a criança a entrar nesta atmosfera lúdica, nessa atmosfera de fantasia e ter um sono bem tranquilo e render muito no dia seguinte. Meu nome é José Carlos Machado, eu tenho trazido aqui temas ligados ao desenvolvimento infantil. Continue me seguindo no YouTube e também no Facebook. Um abraço, uma boa noite de sono a todos. Até a próxima oportunidade. Tchau!